Um blackout na cidade de Laranjeiras do Sul sem motivo aparente. Testemunhas falando sobre avistamentos em vários pontos da cidade. O que realmente aconteceu nesta pequena e pacata cidade do interior do Paraná? Se tiver interessado em saber mais sobre este relato ufológico, se prepara e pega a pipoca. E solta a vinheta! O Paraná é um estado localizado na região do sul do país com grande incidência de avistamentos ufológicos, se destacando junto com a região sul do país em casos e avistamentos. E este é mais um caso ocorrido nesse estado. Era um final de tarde em Laranjeiras do Sul, no dia 18 de abril de 1984. Como era de costume nas cidades do interior, as pessoas já estavam jantando ou começando seu descanso noturno. E próximo das 19 horas, houve um apagão geral. Estranhamente, todas as luzes da cidade se apagaram. E o interessante é que não havia nenhuma tempestade e tampouco algum excesso de consumo local para justificar essa situação. Uma testemunha que estava no centro da cidade, o professor João Tadeu, viu no céu perto das 19 horas um objeto bem iluminado, parecendo um disco voador. Tinha cor alaranjada e passou por cima da cidade devagar e sumiu mais à frente. Em outro ponto da cidade, às 20h30, 3 escoteiros, Luiz Araújo, Dimas Isaac e Luiz Adame, viram o mesmo objeto que o professor disse anteriormente, só que passou mais longe. E por conta da distância, parecia do tamanho de uma bola de futebol de salão. Tinha uma luz piscante que mudava do laranja para o vermelho. Outro escoteiro falou: "Por causa da intensidade da luz, parecia uma esfera, mas o formato era de um disco voador", disse o escoteiro Thomas Andreatta. Da mesma forma que os avistamentos anteriores, o objeto sumiu no horizonte. Mas antes de desaparecer, ainda deu tempo para a professora Geni Faé conseguir vê-lo passando e logo depois sumir de vista. Neste horário, o jornalista Jandove Correia, que acabara de chegar de viagem a Curitiba, assim que saiu da rodoviária, viu no céu uma bola luminosa vermelha, bem forte. Correu o mais rápido que pôde para chegar em casa, que era relativamente perto da rodoviária, para chamar a família para ver, mas o disco voador já tinha sumido de vista. Durante o blackout, algo interessante ocorreu na paróquia de Santana. Ela estava iluminada por uma luz fraca, só que a paróquia não tem gerador, ou seja, o que estava iluminando a paróquia? Era uma noite surpreendente e cheia de mistérios, o que realmente estava acontecendo na cidade. O padre Francisco Sozzi estava chegando na cidade e viu a paróquia com aquela luz, e foi buscar a sua câmera fotográfica. Só que ele viu que ela não tinha recurso suficiente para tirar aquela foto à noite. Então se juntou aos moradores e ficou observando. Muitos moradores ficaram curiosos com a iluminação na paróquia. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Às 5 horas da manhã, houve outro blackout, mas agora foi a Copel trocando para-raio, que levou menos de 1 hora. No dia seguinte, o padre subiu até onde fica a Santa, que foi iluminada na noite anterior. E chegando lá, viu os fios dos alto-falantes e do para-raio caído como se fosse cortado ou queimados. Mas ele não sabe até hoje o que aconteceu. Voltando ao blackout, o que ocasionou a perda de energia da cidade? Os moradores e vizinhos à estação de força da Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica S.A., fizeram contato com o responsável de plantão e o mesmo declarou que em 18 de 4 de 1984, os alarmes da estação dispararam sem ter um motivo aparente. Não havia nenhuma tempestade elétrica na área e nenhum curto-circuito no sistema da estação. Os técnicos, após uma análise e procura, acharam o para-raio de 60 kV e um transformador queimados, só que não sabem o motivo para isso. Por conta disto, a falha não foi justificada pela companhia e nem sua culpa pela falta de energia, ficando um mistério. A não ser se ligar aos fatos dos avistamentos do disco voador na mesma noite. Mas o relato não termina aqui. Tem mais.
No dia 30 de junho de 1984, ou seja, 3 meses após os avistamentos, 4 amigos da cidade, que inclusive viram os avistamentos do dia 14 de abril, estavam viajando de carro. Entre eles eram o Sr. Ubirajara e seu filho Sandro, o Sr. Jandovi Correia, aquele da rodoviária que saiu correndo, e o Sr. Jamir. E o Sr. Jamir falou que estavam regressando de Quedas do Iguaçu, uma cidade próxima a Laranjeiras do Sul. Estavam todos no carro quando o Ubirajara falou de brincadeira: gente, olha para o céu que talvez hoje a gente consiga ver disco voador. E era mesmo uma noite linda, sem nuvens, limpa, o céu limpinho. E não demorou muito, Sandro viu um objeto luminoso estranho no céu e chamou todos para verem. Então pararam o carro e desceram. Quando ficaram fora do veículo, puderam ver uma luz que fazia vários movimentos no céu que seriam impossíveis de ser feito por alguma aeronave convencional. Ficaram uns 20 minutos observando as evoluções, mas Jandovi, que estava com pressa, pediu a todos que entrassem no carro para seguir viagem. Mas sempre todo mundo olhando para o céu, quando passaram por uma ponte, avistaram a bola de fogo por cima de um morro. Pediram para o Ubirajara parar o carro outra vez e então desceram. Como o Ubirajara parou um pouco depois de que eles falaram, quando eles desceram, olharam e não viram mais nada. Então falaram para voltar ao ponto lá perto da ponte para ver se estava lá o objeto. E então, quando chegaram lá, mais uma vez a luz estava no céu. Jandovi ficou maravilhado com a visão e pediu que todos fizessem um pensamento positivo para que a luz chegasse mais perto de todos. Mas eles estavam com medo, menos Jandovi. Então eles foram para o carro enquanto Jandovi ficou observando a luz. Neste instante ela deu uma piscada mais forte e ficou maior do que estava, e todos começaram a gritar com ele para entrar no carro. Então ele viu que estava sozinho, saiu correndo e todos partiram o mais rápido possível dali. Voltamos rápido para o carro e seguimos a viagem, relatou Jamir. Talvez a quantidade de avistamentos em Laranjeiras do Sul seja por conta das hidrelétricas e redes de alta tensão próximas à cidade. Ou talvez outro motivo oculto ao nosso conhecimento. Até hoje a cidade vive com avistamentos e luzes que aparecem, só que em menos quantidade do que na década de 80. E você conhecia este relato ufológico ou é da região de Laranjeiras? Se sim ou não, deixe um comentário. E aqui termina mais um relato ufológico do canal Notícias Alienígenas. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!